Olá, eu sou Gabriel, aqui do Farol da Liberdade, em mais um devocional. E hoje eu tenho que te perguntar: você tem sido um exemplo? Olá, eu sou Gabriel Ricardo, em mais um devocional aqui no Farol da Liberdade, nessa manhã maravilhosa onde estamos juntos mais uma vez. Hoje o texto que leremos é o texto de 1 Pedro 2, 11 e 12, tá bom? Peço que você abra aí a sua Bíblia, tá? Pedro é um dos últimos livros aqui da Bíblia, né? Tem a primeira, a segunda carta de Pedro, né? Você pode ler aqui, acompanhar comigo junto aí com a tua Bíblia, tá bom? 1 Pedro 2, 11 e 12 diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Aleluia. Eu lembro, recentemente, não tão recentemente assim, tá? Já faz um tempinho. Havia um comercial na televisão que falava do seguinte, ele chamava atenção assim quando passava, que era a importância dos pais lerem diante dos filhos. Então, que através desse hábito, né, do pai sentado na poltrona, na cadeira, no sofá, em qualquer lugar, lendo, influenciaria a criança que por imitação ia ganhar interesse ali no hábito da leitura. E não falava só do hábito da leitura, né? Falava de outros hábitos também, hábitos saudáveis, né? Hábitos de gente educada. Então, agradecer, ajudar, respeitar pessoas, principalmente os mais velhos, dar prioridade aos outros, né? Numa passagem, qualquer coisa do tipo, ser agradável, ser prestativo. E ali no final, né, do comercial, o narrador dizia, né, textualmente, dê um bom exemplo que a moda pega. E finalizava daquele jeito, né? Então, para nós, como cristãos, principalmente cristãos confessionais, ou seja, de maneira pública, nós temos a nossa fé, usamos cruzes, nos dizemos cristãos, em nosso trabalho temos ali colegas e nós dizemos, ó, eu vou à igreja, fui à igreja nesse domingo, o culto foi assim, foi assado, a missa foi assim, foi assado. Então, nós que nos chamamos como cristãos, temos que dar um exemplo de acordo, né? Não como um modismo passageiro, mas de fato um padrão de vida, né? Quem alega ser cristão, quem se diz cristão, precisa ser um exemplo, tá? Não dá para dissociar uma coisa da outra. É dito aí em muitas igrejas de uma maneira correta, de que você pode ser a única Bíblia que alguém vai conhecer, né? Pessoas pagãs, pessoas que têm outras fés, que não conhecem a Sagrada Escritura, só vão ter acesso a esse texto aqui, sua vida, né? Eles não vão abrir, eles não vão baixar no celular e ver a Bíblia, não. Eles só vão conhecer a Bíblia através de você, através do teu exemplo. E os primeiros seguidores de Cristo, da Igreja Apostólica, eles não foram só chamados de cristãos, nominalmente pelos outros que o cercavam, mas muitos deles, pela fé e pela vida em comunhão, eram martirizados em arenas, né? Aconteciam, né, nos coliseus, jogados contra feras, né? Eram crucificados também, assim como Pedro, que escreveu essa carta aqui que nós lemos agora, esse trecho, foi crucificado de ponta cabeça, né? E, de fato, todos os cristãos naquela época estavam em risco, eles podiam estar na ponta de uma lança, né? Por causa das verdades do Evangelho de Jesus, por crerem nessa fé que hoje é banalizada. Paulo mesmo, enquanto era Saulo de Tarso, assassinou muitos cristãos.
Inclusive, quando ele estava no caminho de Damasco, ele tinha buscado autorização para perseguir mais cristãos. Então, ele foi interpelado por Deus ali, pelo próprio Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Pelo seu ofício que era de matar gente cristã. Então, ser cristão naquela época não era uma brincadeirinha cultural, né? Então, Pedro, dentro desse contexto, nos alerta que nós somos forasteiros nesse mundo, né? Nós não vamos ficar aqui para sempre. E nesse mundo, nessa peregrinação aqui, enquanto peregrinos, temos apenas uma missão. A nossa missão principal, a master, nada pode dar errado dentro dessa missão, que é sermos cristãos para os outros, sermos exemplos para os outros. É isso para que Cristo nos chamou. É para isso que o Espírito Santo habita cada um dos nossos corações. Não é para banalizar, dizer, eu sou batizado por Cristo, fui lá, desci as águas, eu fui batizado pelo Espírito Santo, com fogo, com ardor no coração, com fé que me constrange diante do pecado, ou que numa tradição mais pentecostal, ou até talvez católica, uma tradição carismática, para ficar falando em língua. Não, isso é a ponta da ponta da ponta da ponta do iceberg, meu amigo. O Espírito Santo nos habitando nos faz exemplo do que é o ideal de ser cristão. Então, as pessoas ao redor, assim como as crianças descritas nesse comercial que eu falei para vocês, observam nossos comportamentos, olham nossas atitudes e muitas vezes nós podemos influenciá-las de maneira positiva, aproximando-as de Deus, ou através de um mau exemplo, afastá-las de Deus. Como é o exemplo de crente, de cristão, não só que nós damos, mas na cultura, né? Como o cristão é visto? Ele é retratado em novelas como um maluco, como um hipócrita, como aquela mulher que se finge de santinha, que anda com uma bibliazinha embaixo do braço, indo para a igreja todo domingo. No entanto, ela é uma vagabunda nos bastidores. Ela é uma adúltera. E não é só pela desconstrução da imagem, que também é muito importante. Existe uma luta cultural contra os valores cristãos, mas muitas vezes não é disso que a gente está tratando. Nós estamos tratando de exemplos concretos na sociedade, de hipócritas, de pessoas que vivem por essa fé, se dizem cristãos, mas que ao mesmo tempo agem da maneira mais perniciosa possível, agem pior até do que muitos pagãos, do que gente que não tem essa fé. Então, como que nós podemos dar esse exemplo de maneira concreta, né? Esse é o questionamento que nós temos que ter em nossos corações todo dia e nos perguntarmos mesmo: você é digno do título cristão? Diálogo interno: ei, você é digno de ser chamado cristão? Ou você tem causado uma má impressão, um mau exemplo, escandalizando não você, porque você é um lixo, escandalizando o evangelho de Jesus, escandalizando a palavra de Deus. Olha, eu digo para você, o fogo do inferno é muito mais quente para aquele que se diz cristão e se comporta de qualquer jeito. Quando olham para grandes líderes cristãos que agem de maneira errada, que se comportam como ateus, tenha certeza, eles serão cobrados pelo próprio Deus. Muitos falam, não, ateus até dizem, não, esse é a clara constatação. Como um líder evangélico é pego num escândalo de corrupção, num escândalo sexual, num escândalo político, de desvio de verba, saiba, para o pagão o castigo é um. Para quem se diz cristão, o castigo é vezes mil, porque traz escândalo a Deus, traz escândalo a Cristo. Sempre é hora de refletirmos.
e mudarmos de atitude. Então, se você chegou até aqui, nesse vídeo um pouco mais de exortação para a sua vida, mude. Tenha uma vida reta diante de Deus. Você é capacitado pelo Santo Espírito para isso. E eu convido você para que, nesse momento de oração, no final desse devocional agora, você olhe para dentro do seu coração e se questione: eu tenho sido um exemplo dessa verdade? Pense nisso junto comigo agora. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por esse momento de exortação, pela tua santa palavra. Como Pedro aqui nos alerta, somos peregrinos. Não permaneceremos nesse mundo. Vamos embora. Um dia iremos morrer. Se pela sua fé ou por qualquer outra circunstância, por uma doença, pela violência, por qualquer coisa. E no tempo aqui, que sejamos verdadeiras Bíblias, Bíblias encarnadas, palavra do Senhor instituída em nós através do Santo Espírito. E que através deste exemplo, para nossos irmãos no início da trajetória, ou que ainda pagãos e não tiveram a experiência verdadeira com Cristo, que eles possam, através de nós, ter um referencial, um farol no meio de um oceano de perdição, Senhor. Em nome de Jesus, usa-nos através do Teu Santo Espírito para que possamos ser verdadeiramente exemplos de cristãos de acordo com a fé que carregamos, com estes símbolos que andamos. Capacita-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão, vá para o seu dia em paz. Volte para cá amanhã e ande com essa mensagem no seu coração hoje. Será que você, será que eu, somos dignos mesmo de sermos chamados cristãos? Em nome de Jesus, reflita acerca disso nesse dia. Até amanhã.